Olá, tutores e apaixonados por pets! Bem-vindos a mais um vídeo da Fofura de Pelo, onde a saúde dos nossos animais de estimação é sempre prioridade. Eu sou Luiz Felipe e no vídeo de hoje vamos falar sobre algo essencial para garantir a saúde, a energia e a longevidade dos nossos pets. Você já se perguntou se seu cão ou gato está realmente recebendo todos os nutrientes que precisa para viver bem, saudável e com energia? No vídeo de hoje, vamos falar sobre os nutrientes mais importantes para a saúde dos pets: as proteínas, os aminoácidos, as gorduras, as vitaminas, os minerais e os antioxidantes. Você vai descobrir por que esses nutrientes são indispensáveis, como eles funcionam dentro do corpo, como identificar sinais de deficiência ou excesso, e como escolher uma alimentação que atenda às necessidades reais do seu pet. Tudo isso com base em artigos científicos, livros de nutrição animal e exemplos práticos do dia a dia. Se você ama seu pet e quer garantir longevidade, imunidade e bem-estar, fica comigo até o final do vídeo. As proteínas são, sem dúvida, os nutrientes mais importantes na dieta de cães e gatos. E não é exagero dizer que elas são responsáveis por quase tudo o que acontece no organismo dos nossos pets. Desde o crescimento, passando pelo funcionamento de órgãos, até a imunidade e até mesmo o comportamento. Mas para entender a importância real das proteínas, a gente precisa dar um passo para trás e falar sobre os aminoácidos, as verdadeiras peças fundamentais dessa engrenagem. Mas então, o que são os aminoácidos? Os aminoácidos são moléculas orgânicas compostas basicamente por um grupo amina, um grupo carboxila, um átomo de carbono central, um átomo de hidrogênio e uma cadeia lateral chamada grupo R, que determina a identidade do aminoácido. E essa estrutura básica que permite que os aminoácidos se liguem entre si, por ligações peptídicas, formando, então, as proteínas. Existem 20 aminoácidos comuns, e cada um tem uma função bioquímica distinta. São como as letras de um alfabeto, que formam palavras e frases, só que aqui elas formam proteínas, que com funções específicas no organismo. Quando os aminoácidos se unem, eles formam uma cadeia polipeptídica. Essa cadeia pode ficar esticada, formar hélices ou folhas, se dobrar em formas 3D ou se unir a outras cadeias. Essa estrutura tridimensional determina a função da proteína, se ela vai ser uma enzima, um anticorpo, uma proteína de transporte ou estrutural. E o mais interessante, a ordem dos aminoácidos importa muito. Mudar um único aminoácido pode destruir completamente a função da proteína. Por que os pets precisam de aminoácidos na dieta? O organismo não consegue produzir todos os aminoácidos sozinho. Aqueles que não podem ser sintetizados são chamados de aminoácidos essenciais e precisam ser ingeridos pela alimentação. Os aminoácidos essenciais para cães são 10, como a arginina, histidina, metionina, lisina e triptofano. Para gatos, são os mesmos 10, mais a taurina, que é essencial e crítica para os felinos. As funções das proteínas no organismo do pet são diversas. Nós temos as proteínas estruturais, que formam tecidos e estruturas como colágeno e queratina, as enzimáticas, que catalisam reações bioquímicas como a pepsina, amilase e lipase, as hormonais, que servem para a regulação de processos fisiológicos como a insulina, as transportadoras, que carregam moléculas pela corrente sanguínea, que são as hemoglobinas e lipoproteínas, as imunológicas, que defendem o organismo, como as imunoglobulinas, conhecidos como anticorpos, e as contrátil, responsáveis pela contração muscular e locomoção, como a actina e miosina. Mas então, o que acontece quando há deficiência de proteína? No caso dos cães, leva a letargia, queda de pelo, crescimento lento em filhotes, baixa resistência imunológica, perda de massa muscular, aumento do tempo de cicatrização. Já no caso dos gatos, degeneração da retina por causa da falta de taurina, cardiomiopatia dilatada, também relacionada à taurina e baixos níveis de proteína, problemas neurológicos, redução de fertilidade e fraqueza generalizada. Um estudo de caso: Thor, um Golden Retriever com queda de pelo e baixa imunidade.
O Thor tem 5 anos. Sempre foi ativo, mas nos últimos meses começou a apresentar queda de pelo intensa, perda de energia e infecções frequentes de ouvido. O tutor oferecia uma ração com 28% de proteína bruta, o que parecia ótimo, mas a fonte principal era subprodutos de origem vegetal e proteína de pena hidrolisada. Após uma avaliação nutricional, a dieta foi substituída por uma ração com 26% de proteína, mas com carne fresca e farinha de vísceras de aves como ingredientes principais, além de adição de aminoácidos essenciais. Em 4 semanas, o Thor apresentou uma melhora visível, com pelagem mais firme, mais disposição e menos infecções. Esse caso simples ilustra que quantidade sem qualidade não resolve. O importante é que a proteína seja de alta digestibilidade, rica em aminoácidos essenciais e adaptada à espécie. Então, como observar isso no rótulo das ações? A indicação de proteína bruta se refere à quantidade total, sem avaliar a qualidade. O primeiro ingrediente é de origem animal? Se sim, um ponto positivo, pois possui melhor digestibilidade e perfil de aminoácidos. A lista de aminoácidos indicam arginina, lisina, taurina, principalmente para os felinos. Possui fontes nobres como farinha de vísceras, carne desidratada, ovos, peixe. Mais um ponto positivo. Vale um alerta: proteínas vegetais como soja, milho e glúten de trigo podem completar, mas nunca substituir a proteína animal, especialmente para os gatos. Proteínas vegetais são biologicamente incompletas para cães e principalmente para os gatos. Elas não oferecem de forma natural todos os aminoácidos essenciais necessários para a síntese de proteína no organismo dos pets. Por exemplo, o glúten de milho é deficiente em lisina e triptofano. A soja, apesar de ser melhor que o milho, ainda tem limitações e requer processamento adequado para remover fatores antinutricionais e potencializar a digestibilidade. A síntese proteica acontece até o nível do aminoácido que está presente em menor quantidade, enquanto o excesso dos outros é desperdiçado, sendo desaminado e excretado. Ou seja, se falta um único aminoácido essencial, todo o processo de formação da proteína no corpo do animal ficará comprometido. Além do perfil incompleto de aminoácidos, a digestibilidade das proteínas vegetais é geralmente menor do que a das proteínas animais. Isso significa que, mesmo consumindo uma quantidade considerável, os pets absorvem menos proteína efetivamente aproveitável. As proteínas vegetais frequentemente possuem ligações químicas mais resistentes e compostos antinutricionais que dificultam sua digestão, reduzindo a biodisponibilidade dos aminoácidos. As proteínas vegetais podem sim complementar a dieta, principalmente em formulações balanceadas que combinam diferentes fatores e adicionam aminoácidos sintéticos, como a metionina, lisina e treonina, fabricadas industrialmente para completar os perfis defasados das proteínas vegetais. No entanto, elas nunca devem substituir integralmente as proteínas de origem animal, sobretudo para felinos. Uma curiosidade sobre cães e gatos: os cães são carnívoros facultativos, ou seja, apesar de sua origem carnívora, podem digerir alimentos vegetais. Já os gatos são carnívoros estritos, dependentes de proteína animal e de aminoácidos como taurina e arginina, essenciais para suas funções vitais. Uma dieta com baixa proteína animal para um gato é um risco direto à vida. O NRC estipula os valores mínimos que os animais devem ingerir de proteína ao longo do ciclo de vida. Vale ressaltar que esses valores mudam de acordo com o nível de digestibilidade do alimento. Uma proteína com 95% de digestibilidade rende muito mais que uma com 70%. Então, da próxima vez que você escolher uma ração ou um alimento para o seu pet, olhe além do número de proteínas brutas no rótulo. Pergunte: de onde vem essa proteína? Ela fornece os aminoácidos que meu pet precisa? Está adequada para a fase de vida dele? E lembre-se, a proteína certa, na quantidade certa, com os aminoácidos certos, é a base para um pet saudável, ativo e feliz.
gorduras ou lipídios são compostos orgânicos que desempenham um papel multifuncional no organismo dos cães e gatos. Muita gente pensa nas gorduras apenas como reservas de energia ou vilãs da obesidade, mas elas vão muito além disso. Na verdade, sem gorduras, o corpo dos pets não consegue funcionar direito em nível celular, imunológico, hormonal e até mesmo neurológico. As funções das gorduras no corpo dos pets incluem fonte concentrada de energia. 1 grama de gordura fornece cerca de 8,5 a 9,5 quilocalorias, quase o dobro das calorias de proteínas e carboidratos. A composição das membranas celulares, os lipídios formam a bicamada lipídica das células, mantendo a integridade e a fluidez das membranas. Precursores hormonais. Certos lipídios são usados na síntese de hormônios e esteroides, como os sexuais, estrógeno e testosterona. Absorção de vitaminas lipossolúveis, como A, D, E e K. Sem gorduras na dieta, essas vitaminas não são absorvidas eficientemente, mesmo que estejam presentes na ração. Isolamento térmico e proteção de órgãos. A gordura subcutânea ajuda a manter a temperatura corporal, enquanto a gordura visceral protege órgãos vitais. Função anti-inflamatória e neurológica. Alguns lipídios atuam como moduladores inflamatórios, como EPA e DHA, e ajudam na função cognitiva e cerebral, principalmente em pets idosos. Tipos de gorduras. Entendendo a diferença. As gorduras são classificadas com base em sua estrutura química e no número de ligações entre os átomos de carbono. Gorduras saturadas não possuem ligação dupla entre carbonos. São sólidas à temperatura ambiente, encontradas em gorduras animais como sebo, banha, gordura bovina. Fornecem energia rápida, mas em excesso podem sobrecarregar o fígado e o pâncreas. Não possuem função inflamatória direta, mas seu excesso pode interferir negativamente na saúde cardiovascular. Gorduras insaturadas dividem-se em monoinsaturadas, uma única ligação dupla, exemplo ácido oleico, presente no azeite, contribui para a saúde cardiovascular e função celular. Poliinsaturadas, várias ligações duplas, são os ácidos graxos essenciais dos ágeis, como ômega 6, ácido linoleico e ácido araquidônico, ômega 3, ácido alfa-linoleico ALA e EPA e DHA. Esses ácidos não são produzidos em quantidades suficientes pelo organismo e devem estar presentes na dieta dos cães e gatos. Funções específicas dos ácidos graxos essenciais. Ômega 6, ácido linoleico, manutenção da barreira cutânea, pele hidratada e sem coceira, reprodução, desenvolvimento do sistema nervoso. Cães conseguem converter ácido linoleico em ácido araquidônico. Gatos, por outro lado, não têm essa enzima ativa e precisam do ácido araquidônico diretamente na dieta. Ômega 3, EPA e DHA, redução da inflamação crônicas, suporte à função cognitiva, especialmente em pets idosos, melhora da mobilidade articular em caso de artrite e artrose, apoia sistemas cardiovasculares. O ácido alfa-linoleico presente em acetia precisa ser convertido em EPA e DHA. Cães conseguem fazer essa conversão com baixa eficiência, já os gatos praticamente não convertem, e por isso precisam de EPA e DHA já prontos, vindo dos peixes. Fontes ideais de gordura para cães e gatos. As saturadas têm como fonte gordura de frango, carne bovina, indicado principalmente para energia rápida e manutenção do peso. O ômega 6 tem como fonte óleo de frango e óleo de girassol. Sua indicação principal é a saúde da pele e crescimento. O ômega 3 tem como fonte recomendada o óleo de peixes, como salmão e sardinha, peixes de água profunda em especial, tendo como indicação principal ação anti-inflamatória, cérebro e articulações. Os triglicerídeos de cadeia média têm como fonte recomendada o óleo de coco, com uso moderado, sendo indicado principalmente para energia cerebral e suporte ao tratamento de epilepsia. Alguns animais podem desenvolver esse problema, principalmente os gatos. O que acontece quando há deficiência de gordura ou de ácidos graxos essenciais? Eles podem causar pele seca, caspa, coceiras, pelagem opaca e frágil, apatia, cansaço fácil, redução da fertilidade, maior risco de infecções de pele, déficits neurológicos e cognitivos
especialmente em idosos. E o excesso de gordura? Um perigo silencioso. Pode levar à obesidade, aumentando o risco de diabetes, displasia e doenças cardíacas. Pancreatite, inflamações do pâncreas são potencialmente fatais. Fezes amolecidas ou diarreia crônica, letargia e dificuldade respiratória. É importante lembrar que muitos tutores, ao quererem oferecer alimentação natural ou petiscos caseiros, acabam desequilibrando a proporção de gordura sem perceber. Estudo de caso. Lily, uma gata com deficiência de ômega 3. A Lily é uma gata de 8 anos. Foi levada ao veterinário com queixas de coceira constante, caspa visível e perda de pelo. Não haviam pulgas, nem sardas. Após a anamnese, percebeu-se que a ração oferecida continha baixo teor de ômega 3 e a fonte de gordura era basicamente vegetal. Após a introdução de uma ração com óleo de peixe como fonte de EPA e DHA, além de suplementação pontual com ômega 3 de alta pureza, Lily teve melhora significativa em cerca de 3 semanas. A coceira cessou e a pelagem voltou ao brilho natural. A gordura e o cérebro, uma relação profunda. Você sabia que o cérebro é composto por cerca de 60% de gordura? O DHA, ácido doxaexanoico, presente em peixes é fundamental para o desenvolvimento cerebral em filhotes. Também ajuda em casos de declínio cognitivo senil, demência canina e alterações comportamentais. Os triglicerídeos de cadeia média devem ser usados com cautela, podendo melhorar o foco, energia e desempenho mental de cães mais velhos. Dicas práticas para escolher uma boa fonte de gordura. Veja se o rótulo da ração menciona óleos animais específicos, como óleo de frango, óleo de peixe. Evite termos vagos como gordura animal, sem especificar a origem. Busque rações que informem o teor de ômega 3 e ômega 6. A proporção ideal para a maioria dos pets é em torno de 5:1 a 10:1. Em pets com doenças articulares, essa proporção deve ser ainda mais rica em ômega 3. As gorduras são muito mais do que calorias. Elas são combustível, estrutura, defesa e inteligência. Com uma gordura de má qualidade ou em desequilíbrio, o corpo do pet sofre muitas vezes de forma silenciosa, mas com a fonte correta na quantidade certa, elas se tornam aliadas poderosas da saúde, da imunidade e da longevidade. Minerais, vitaminas e antioxidantes, os reguladores silenciosos da saúde do seu pet. Agora que exploramos profundamente proteínas, aminoácidos e gorduras, é hora de abordar outro pilar essencial da nutrição animal, os micronutrientes. Apesar de requeridos em pequenas quantidades, minerais, vitaminas e antioxidantes são indispensáveis para garantir saúde, vitalidade e longevidade aos nossos cães e gatos. Minerais, os engenheiros do organismo. Os minerais são elementos inorgânicos, fundamentais para a estrutura e funcionamento do organismo. Eles são classificados como macroelementos: cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, magnésio e enxofre, requeridos em maiores quantidades. Os microelementos ou oligoelementos: o ferro, cobre, zinco, manganês, iodo, selênio, cobalto e aí vai. Os minerais possuem várias funções: estrutural, cálcio e fósforo compõem os ossos e dentes, conferindo resistência e suporte; físico-químico, como sódio, potássio e cloro, que regulam o pH, a pressão osmótica e a transmissão de impulsos nervosos; metabólica e funcional, fazem parte de enzimas, hormônios e proteínas. O ferro, por exemplo, está presente na hemoglobina, transportando oxigênio pelo corpo. Os sinais de deficiência de minerais incluem ossos frágeis, carência de cálcio e fósforo, anemia, falta de ferro, letargia, problemas neuromusculares e crescimento comprometido. Vitaminas, os catalisadores da vida. As vitaminas são compostos orgânicos que atuam como coenzimas ou pró-hormônios, regulando reações bioquímicas vitais. Elas são divididas em lipossolúveis, A, D e K, armazenadas no organismo, relacionadas à visão, integridade de tecidos, sistema imunológico e coagulação. Hidrossolúveis, como o complexo B, a vitamina C, ácido fólico, biotina e colina, participam do metabolismo energético, síntese de neurotransmissores e replicação celular. Deficiências vitamínicas podem causar doenças neuromusculares, baixa imunidade,
problemas na pele e nos olhos, retardo de crescimento e anemia. Por isso, dietas balanceadas devem conter níveis adequados de todas as vitaminas essenciais, sempre com orientação do médico veterinário ou um zootecnista. Antioxidantes, os guardiões contra o envelhecimento e doenças. Antioxidantes são substâncias que combatem os radicais livres, moléculas instáveis que danificam as células e aceleram o envelhecimento. Vitaminas antioxidantes, nós temos a A e C. Estão presentes em compostos naturais, carotenoides, flavonoides e polifenóis, presentes em frutas, vegetais e extratos naturais como alecrim e tocoferóis. Na dieta dos pets, os antioxidantes protegem o sistema nervoso, ajudam a manter a pele e os olhos saudáveis, previnem doenças cardiovasculares e câncer e prolongam a vida útil dos alimentos industrializados. O estresse oxidativo está associado a inflamações crônicas, doenças degenerativas e até transtornos comportamentais. A inclusão correta de antioxidantes é uma estratégia preventiva poderosa. A inclusão. Neste vídeo, aprendemos que proteínas e aminoácidos são os blocos fundamentais da saúde. Gorduras e ácidos graxos mantêm a pele, o cérebro e os hormônios em equilíbrio. Nem toda ração entrega o que promete. E o tutor informado é o melhor aliado da saúde do pet. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha com outros tutores conscientes como você. E até o próximo episódio da Fofura DP.